Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 24 de março, quinta-feira, da terceira semana da Quaresma, a Igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória de São Oscar Romeiro. Peçamos ao Deus da vida que, a exemplo deste bispo latino-americano, possamos ter uma ousadia de anunciar o Evangelho e de doar a nossa vida por nosso Senhor Jesus Cristo, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, até as últimas consequências. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar com alguém que você conhece e ative os sininhos de notificação para que possa acompanhar aquilo que acontece aqui no canal da Imaculada. Vamos viver e iniciar este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 11, versículos de 14 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confia e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Oscar nasceu em 1917 em El Salvador, onde foi arcebispo e viveu num contexto político de forte repressão. Por denunciar violações contra os direitos humanos, sofreu graves ameaças. Intérprete defensor dos oprimidos, chegou a dizer abertamente aos opressores: peço-lhes, suplico-lhes, ordeno-lhes, cesse a repressão. No dia seguinte, foi brutalmente assassinado enquanto celebrava a missa. Era 24 de março de 1980. O Papa Francisco canonizou no ano de 2018. A exemplo desse mártir latino-americano, sejamos construtores da paz com a força do amor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos convida então a refletir sobre Jesus, que acaba de ensinar aos seus discípulos então a oração do Pai Nosso. E agora, amados irmãos e irmãs, Ele nos convida a viver a oração como modelo de toda oração cristã a partir do Pai Nosso. O reino
é já uma realidade presente na terra. O que acontece aqui é uma cura. O povo simples enche-se de admiração, mas há aqueles que pensam de modo diferente, de modo contrário. Temos assim, como na primeira leitura, duas atitudes contrárias, poderíamos assim dizer. Uns ficam admirados porque intuem uma extraordinária presença de Deus no mundo, outros acusam de Jesus de blasfemo, de estar aliado ao diabo. Jesus responde de um modo incisivo isso que eles estão falando, deixando os ouvintes concluírem que Satanás não combate contra a si mesmo. Sendo assim, amados irmãos e irmãs, a conclusão só pode ser a do simples. Está aí o dedo de Deus, é Deus quem age com muito amor. Esta expressão lembra os prodígios realizados pelas mãos de Moisés no tempo do Êxodo. Para que não restem dúvidas, o próprio Jesus conclui: o reino de Deus já chegou entre vós, já está no meio de vós, já está junto de vós. A expulsão dos demônios prova essa presença do reino, prova o começo de uma nova época de libertação para quem acolhe a alegre notícia trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho conclui dizendo: quem não está comigo está contra mim, e quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Então somos convidados, enquanto batizados, a estar com nosso Senhor Jesus Cristo, a dedicar o nosso coração e a nossa vida a nosso Senhor, assim como fez Dom Oscar Romeiro, ou São Oscar Romeiro, bispo de El Salvador. Olhando ainda para a primeira leitura do profeta Jeremias, assim fala o Senhor: dei esta ordem ao meu povo, ouvi a voz, assim serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. E segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar para seres felizes. Então, o Senhor, nosso Deus, nos indica um caminho de felicidade, de amor. Nós precisamos ouvir a sua palavra, nós precisamos seguir aquilo que o Senhor nos pede a seguir. Não façamos como os pagãos que, de certa forma, deixam-se levar pelas inclinações do coração e assim se afastam da presença de Deus. Pelo contrário, o Senhor, assim como fez outrora, faz hoje. Ele nos liberta desta realidade do Egito, ou seja, da escravidão, do pecado e da morte, para que possamos assim ser uma nação que, de fato, escuta a voz de Deus. E não só escuta, mas acolhe, e acolhendo possa vivê-la completamente. Concluamos este momento com esta oração. Senhor Jesus, enche-nos de consolação, sabermos que és o mais forte e que contigo não há dificuldade ou provações, que nós não possamos vencer. Diante de ti o demônio não passa de um pobre diabo, e o mundo é vencido, porque tu o venceste. Venha a nós a tua palavra poderosa, venha a nós na Eucaristia, pão dos fortes, faz em nós a tua morada e fica conosco, Senhor, que jamais nos separemos de ti, e a vitória é certa, assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.